Marcos Braz diz que Flamengo insistirá na contratação do meia Claudinho. Deu ruim pro Abel Ferreira. Maior torcida do Palmeiras, Mancha Verde invade CT para cobrar treinador e jogadores. Diretoria do Mengão detona a arbitragem do jogo de ontem. E volante chileno Eric Pulgar posta foto do tornozelo após entrada de Rafael Veiga. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem teve aí a compra do terreno, a vitória do Mengão em cima do Palmeiras. E hoje teve medalha de prata para o Mengão nas Olimpíadas de Paris. Parabéns, Rebeca Andrade! Você é a história. Você não fez história. Você é a história da ginástica brasileira. Meus amigos, como eu torci hoje, ela ganhou a prata no individual geral da ginástica artística em Paris. Rebeca Andrade se tornou aí a primeira atleta brasileira a conquistar 4 medalhas em Olimpíadas. Isso aí é Flamengo Ginástica. É Brasil, é Rebeca. Você é ouro, Rebeca. Fenomenal. Seu nome aí agora está na história do nosso país, né? A única atleta brasileira a conquistar 4 medalhas em Olimpíadas. Não é para qualquer um não, hein? Parabéns aí pelo trabalho do Clube de Regatas do Flamengo em relação aos esportes olímpicos, o investimento, o centro de treinamento, enfim. E parabéns a todas as atletas do Brasil que estão lá disputando as Olimpíadas. A Jade, a Flávia, todas elas estão aí de parabéns. Bom, vamos falar aqui de Mengão, porque apesar de ter aí vivido uma quarta-feira de sucesso, com a vitória no leilão e a vitória em cima do Palmeiras, o Flamengo quer mais, hein? Na Zona Mista ontem no Maracanã, o vice de futebol Marcos Braz, ele foi perguntado, né, sobre a contratação do Claudinho, se a diretoria do Flamengo tinha desistido. O Flamengo está disposto a pagar um valor que supera os 100 milhões de reais para contratar o meia do Zenit, que atualmente tem 27 anos. Braz reconhece que a negociação com os russos não tem evoluído, mas jogar a toalha não é uma opção. Ainda mais diante do esforço que vê aí em Claudinho para vestir rubro-negro. Continua complicada, as palavras do Braz, continua complicada a negociação, mas os jogadores e seus empresários estão lá. Temos falado sistematicamente com eles. São quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima para o jogador e tanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá. Braz comentou a pressão de torcedores, né, que tem aí acontecido em relação a essa janela, que o Flamengo não contratou ninguém. E lembrou aí que o próprio Flamengo já resistiu ao assédio de clubes do exterior por seus principais jogadores. O Braz finaliza dizendo: às vezes não é possível. Quantas vezes um jogador quis sair? Não quisemos vender e seguramos. É uma tratativa normal. Envolve muito dinheiro. Precisamos ter segurança em relação à operação. E tudo está sendo tratado com muita calma. Tá aí. Palavras do Marcos Braz após a vitória de ontem. Ele não jogou a toalha pelo Claudinho, tá, gente? O Flamengo não desistiu da contratação do meia Claudinho. É uma novela que vai se arrastando, né? Mais uma novela Claudinho, em mais uma janela diferente. E ele entende que vai tentar todos os esforços enquanto o Claudinho e seus representantes estiverem lá forçando a barra com o pessoal do Zenit. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer e se a gente vai ter uma novidade nos próximos dias sobre essa situação do Claudinho. Deu ruim pro Abel Ferreira, hein? Será que ele vai ser demitido? Eu acredito que se o Abel
foi eliminado para o Flamengo na Copa do Brasil, ele balança. Se ele for eliminado para o Botafogo na Libertadores, aí eu acho que ele cai. E você, o que você acha? Acha que a Leila vai conseguir segurar? Bom, membros da Mancha Verde, a principal torcida organizada do Palmeiras, invadiram a academia de futebol na tentativa de conversar com os jogadores do elenco e com o treinador após a sequência de resultados ruins. Jorge Luiz, presidente da Mancha Verde, em entrevista à ESPN, disse: são 4 derrotas em 5 jogos. Ontem um time totalmente apático e covarde. Hoje não viemos falar nada com a diretoria. O Abel vem errando muito. Ele é um monstro, mas parece que se apequenou. O Palmeiras não pode jogar covardemente. O Palmeiras ganhou uma Supercopa e uma Libertadores jogando de igual para igual. A forma que perdeu ontem foram 2, mas poderia ter sido 4, 5 gols. O Palmeiras é milionário, elenco forte, nós viemos para entender. Conversamos com uma parte, outros nem quiseram nos receber, as portas estão sempre fechadas. Viemos aqui para dialogar. Queremos entender, o Abel está fazendo panela? Tem jogador que não dá para ser titular? Todo mundo está apoiando? A gente quer entender para ajudar, para reverter contra o Flamengo vai ter que jogar muito. A gente pede mudança de postura dos atletas e do Abel. Ele é o maior da nossa história, mas é passível de crítica. A culpa é sempre do outro. Ele vem insistindo em atletas que não dá para ser titular. O Rony não dá para ser titular. Contrata o Felipe Anderson e coloca ele de auxiliar de lateral. O Rômulo foi destaque e nunca coloca um cara. Palavras aí, né, do presidente da Mancha Verde, o Jorge Luiz. A coisa tá feia para o Palmeiras. É realmente uma sequência negativa aí nos últimos 5 jogos. São 4 derrotas em um clube da grandeza do Palmeiras, né, com o investimento que o Palmeiras tem lá, com a Leila, enfim, é de se desesperar, né? Ainda mais, foi bem aqui o Jorge Luiz nessa entrevista aqui para a ESPN, ao dizer que o Palmeiras vai precisar jogar muito se quiser reverter esse resultado aí contra o Flamengo, porque não é só fazer 2 gols e tentar levar o jogo para os pênaltis, é simplesmente fazer 2 gols, levar o jogo para os pênaltis, não tomar gol do Flamengo e, de repente, você levar um jogo para os pênaltis não quer dizer nada, né? Não é certeza de classificação. Então, nós estamos falando aqui de um resultado muito positivo para o Palmeiras. É fazer 3 gols, não tomar nenhum, se não quiser ir para os pênaltis e garantir a classificação. Mas a gente confia aí no Mengão, que o Flamengo faça outro excelente jogo lá no Allianz Parque, lá dentro da casa deles, vamos com tudo. Ainda falando sobre esse jogo de ontem, apesar da vitória por 2-0, o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, utilizou parte da coletiva de imprensa, lá no pós-jogo do Tite, para se manifestar sobre o uso do VAR em um lance envolvendo Rafael Veiga e Eric Pulgar. Segundo o dirigente, o lance foi para a expulsão. Inclusive a gente falou no nosso Rios, na análise do intervalo, que a gente sempre grava e fala, eu falei, é um absurdo, eu tinha visto a imagem do tornozelo do Pulgar, quase que dobrou o tornozelo com a entrada de sola do Rafael Veiga. O Spindel disse isso aqui, ó. A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nesta noite. Até queria saber a opinião de vocês. Se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric acima do tornozelo não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar para expulsão no lance clássico desses. O Igor Benevenuto estava no VAR. Ele com 25 mil monitores, telas, câmeras em todos os lugares do estádio, não viu. O Braulio não viu. O Bandeirinha não viu. Ou será que não viram? E aí? Na minha humilde opinião, lance claro para expulsão. Não tem conversa. Ele foi para quebrar o pé do Pulgar. Ele fez uma carga de sola. O tornozelo do Pulgar quase que dobrou. Esse lance aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo. O Pulgar não se machucou, mas poderia ter acontecido algo pior, né? O Braulio foi lá e deu um cartãozinho amarelo pro Rafael Veiga. Aí teve também o Marcos Braz, na zona mista, ele foi perguntado sobre esse lance. Aí o Braz disse, hoje à noite viemos em uma competição importante, também financeiramente, para continuarmos, um título desse nível nacional. Foi importante ganhar de 2-0, de um adversário poderoso e sério. Mesmo assim, continuamos não entendendo o VAR
não ter dado a expulsão no lance do Pulgar. Temos que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, poder ver, rever e não conseguir ter uma percepção de fazer o correto, que é a expulsão do jogador. O Igor Benevenuto, tranquilo no ar, podendo ver e rever o lance de cima para baixo, de trás para frente. Não tem muito o que discutir ou interpretar. É só chamar o juiz, que às vezes não vê a intensidade do lance. Aí tá certíssimo aí o Braz, o Spindle tá corretíssimo. Tem que reclamar mesmo, tem que invadir a coletiva do Tite, pedir a palavra, descascar a arbitragem quando achar que foi prejudicado. Ontem não influenciou muito no resultado, mas eu te pergunto, se a arbitragem age corretamente e expulsa o Rafael Veiga, o Palmeiras ficaria com um a menos. Poderíamos estar falando de um outro resultado. Não 2-0, mas um 3-0, um 4-0, um 5-0, que praticamente resolveria a classificação no primeiro jogo. Mas eles não deram nada. Ainda falando sobre esse lance específico, o atleta Eric Pulgar utilizou hoje as redes para mostrar como ficou o tornozelo direito após a entrada que levou de Rafael Veiga, né? E o Pulgar, ele chegou a colocar na legenda a imagem, né? Inclusive eu vou estar mandando aqui essa imagem para o meu produtor, para pegar com ele aí o celular e mostrar aqui no ar. Mandei a imagem do tornozelo do Pulgar, que ele utilizou para colocar nas redes, e ele colocou assim na legenda: vamos, que não foi nada. Obviamente debochado aí o Pulgar, né, para ele dizer que vamos, não foi nada. Vê se está aparecendo certinho aí a imagem, subindo aqui um pouquinho. Olha aí como é que ficou o tornozelo do Pulgar inchado e chegou a sangrar, rapaz. Tomou uma raspa aí das travas da chuteira do Rafael Veiga. O lance foi esse aqui, ó. A disputa aí que o VAR não viu e o Braulio foi lá e deu um amarelinho. Acontece, né, gente? Acontece. São coisas que acontecem, principalmente em jogos envolvendo o Palmeiras. Bom, a gente segue por aqui. Qualquer novidade, a gente traz para o torcedor rubro-negro. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!